Narrador observador, narrador personagem, narrador onisciente, narrador seletivo. Nada disso nunca me ajudou a escrever. Se você perguntar para 5 escritores diferentes o que é um narrador câmera, você provavelmente vai ter 5 respostas diferentes. Porque cada escritor chama uma coisa de um nome diferente. E eu acho que isso acontece com tudo, assim, na área da escrita criativa. Mas quando o assunto é narrador, eu acho que isso é pior, assim, é mais nítido. Se você lê o texto do fulano, vai ter escrito um negócio. Se você assistiu o curso do ciclano, vai ter escrito outra. E aí esses termos, narrador observador, narrador personagem, narrador onisciente, narrador seletivo, nada disso nunca me ajudou a escrever. Então eu não vou falar nada disso nesse vídeo. Assim, eu posso até mencionar um ou outro, um termo ou outro, mas eu vou falar sobre narradores do jeito que eu penso sobre narradores e do jeito que pessoalmente me ajuda quando eu vou sentar pra escrever. E eu espero que te ajude também. Então vamos lá. Narrador, assim, uma definição bem básica. É a entidade que narra os acontecimentos da sua história. E pra mim ela é composta por 3 pilares. Na verdade ela é composta por várias coisas, mas principalmente por esses 3 pilares. Pessoa, tempo e distância narrativa. Eu já fiz um vídeo inteiro só sobre distância narrativa e esse vídeo é meio que uma continuação daquele vídeo. Cada um desses pilares tem opções e quando você combina essas opções, você tem tipos diferentes de narrador. E quais são essas opções? Em pessoa, a gente tem primeira, segunda e terceira pessoa. Em tempo, a gente tem passado, presente e futuro. E em distância narrativa, a gente tem infinitas opções. Mas, para motivos didáticos, eu vou falar que tem 2 opções, que tem próximo e distante. E daí eu vou falar sobre cada um desses e sobre as combinações possíveis que a gente pode fazer. Já adiantando que eu vou meio que desconsiderar segunda pessoa e tempo futuro porque são escolhas menos comuns. E aí eu até pretendia falar um pouquinho deles no final, mas eu desisti, porque senão o vídeo vai ficar com 84 anos e a gente não quer que o vídeo fique com 84 anos. Vamos começar com a primeira pessoa. Eu corri pelo trampolim e pulei na piscina. Escrever na primeira pessoa significa que o narrador é o protagonista. E quais são as consequências disso? A primeira consequência é que o narrador em primeira pessoa, ele necessariamente vai ser próximo. A distância entre o narrador e o personagem é nenhuma, porque eles são a mesma pessoa, a mesma entidade. Então se a gente fosse fazer um diagrama de Venn para simbolizar essa distância, pro pessoal aí que gosta de diagrama de Venn, porque eu sei que vocês estão aí, eu sei que vocês existem. O círculo que representa o narrador e o círculo que representa o personagem são o mesmo círculo. A interseção é o círculo todo. Então, pra primeira pessoa, a única opção de combinação com o pilar de distância narrativa é próximo. E aí, lembrando que na escrita criativa tudo tem exceção, né? Mas nesse vídeo a gente vai fingir que elas não existem, porque daí o vídeo, de novo, ia ficar com 1 hora e daí ia ser desagradável. O que você precisa pensar, então, quando você vai escrever um narrador em primeira pessoa? Quem é esse personagem? Qual é a voz dele? Porque vai ser a voz dele que vai narrar a história, né? Então, quais são as metáforas que ele usa? Qual é o vocabulário que ele usa? Quais são as estruturas sintáticas que ele prefere, né? Qual é o jeito dele de falar? Quando o narrador em primeira pessoa, quem vai ditar o tom da sua história é a voz do seu personagem. Então, assim, o seu livro vai ter um tom mais leve, tipo Percy Jackson, né? Que o tom leve é dado pelo Percy Jackson. Ou ele vai ter um tom mais pesado, tipo Jogos Vorazes, né? Que o tom é dado pela voz da Katniss, que é uma pessoa mais sóbria. E daí a consequência disso é que você tem que pensar, será que esse personagem é o melhor personagem pra narrar a minha história? Vamos combinar a primeira pessoa então com o segundo pilar, que é o tempo. Vou falar do tempo presente primeiro. Primeira pessoa no presente. Eu corro pelo trampolim e pulo na piscina. Escrever no presente significa que a sua história vai ter mais urgência. O seu leitor, ele tá lendo as coisas acontecerem com o seu personagem no momento em que elas acontecem com o seu personagem. O narrador, ele não sabe o futuro, né? Ele só sabe o que tá acontecendo ali naquele momento. E ele não tem tempo de refletir, de parar pra pensar no que aconteceu. Então aquilo vai ser a primeira resposta, assim, a resposta emocional dele àqueles acontecimentos. É por isso que às vezes falam que a primeira pessoa é muito dramática, né? Porque ela não tem essa distância. Tipo, por exemplo, hoje, esse ano, teve um dia que eu tava chegando no ponto que eu pego o ônibus pra ir pra faculdade, e aí eu vi o ônibus indo embora. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a correr atrás do ônibus, e daí eu corri, tipo, 2 quadras, assim, desesperadamente, como se minha vida dependesse daquilo. E aí eu tava correndo em direção ao segundo ponto, né? Que eu sabia que ele ia parar no outro ponto. Aí eu corri. E daí quando eu tava, tipo, vendo o ônibus, assim, tava na minha frente um ônibus, eu tava quase chegando no ponto, ele tava parado no ponto. Aí eu tropecei, e daí sabe quando você tropeça muito feio, só que daí no embalo da corrida eu tropecei, eu continuei correndo, não caí, amém. E daí tinha pessoas em volta olhando, tipo, meu Deus, menina, calma. E aí quando eu tava, tipo, alcançando quase a parte de trás do ônibus, quase, tipo assim, pronta pra bater no ônibus, falar, motorista! E daí o ônibus foi embora. E aí eu fui lá e sentei no ponto pra esperar o próximo, assim, humilhada. E daí se eu tivesse narrando a minha vida em primeira pessoa do presente, naquele momento eu estaria humilhação. Essas 2 pessoas, eram tipo 6 da manhã, essas 2 pessoas na rua me viram tropeçar, oh não. E daí se eu tivesse narrando a minha vida em primeira pessoa no passado, provavelmente seria tipo, corri atrás do ônibus, ele não parou e eu segui com a minha vida, porque né,
foda-se. Mas aí quando você tá ali no momento, as suas respostas elas são mais emocionais do que racionais. E daí, bizu do tempo verbal. Quando você está narrando no presente e uma coisa acontece no passado, ela é narrada em pretérito perfeito. Ontem eu corri pelo trampolim e pulei na água cristalina da piscina, mas hoje eu permaneço sentada numa espreguiçadeira e encaro as outras crianças brincando de Marco Polo. Não me responsabilizo pela qualidade dos meus exemplos. Cala a boca. E aí a gente tem o primeiro passado. Primeira pessoa, passado. Eu corri pelo trampolim e pulei na piscina. O tempo passado, ele é o tempo mais natural, assim, de se contar uma história. Quando a gente vai contar alguma coisa pra alguém, tipo, menina, você não vai acreditar. Hoje eu tava correndo atrás do ônibus, tropecei, o ônibus não parou pra mim, acredita? A gente conta no passado. Então ele acaba sendo o tempo verbal mais invisível, né? O leitor não repara tanto, assim, quando eu começo a ler uma história e ela tá no presente, tem um momento que eu paro e fico, essa história tá no presente. Mas quando eu começo a ler uma história e ela tá no passado, não, esse momento não tem. Esse momento de estranhamento de tipo, nossa, olha, está no presente. Isso não acontece com o tempo passado, porque o tempo passado ele tem essa invisibilidade. Existem dois tipos de passado. Não, na verdade existem infinitos, mas a gente vai fingir que não. A gente vai fingir que existem dois, pro vídeo ficar o quê? Curto, didático, né? Pro vídeo não ter uma hora, porque daí ninguém vai assistir e eu vou ficar triste. Existe o narrador que narra no passado, mas ele não sabe o que vai acontecer depois. Então ele é basicamente um tempo presente, só que no passado. E tem o narrador que já viveu tudo aquilo e já sabe o que aconteceu. E ele tem a consciência de que tá contando uma história. Esse narrador também é chamado de narrador retrospectivo. Mas, de novo, termos. Uma rosa... Como é que é aquilo? Uma rosa por... Como é que é a tradução dessa frase? Uma rosa com qualquer outro nome teria um aroma tão doce. Eu não sei como é que traduziram essa frase. Um exemplo de primeira pessoa nesse passado retrospectivo é o Percy Jackson, de novo, já que eu já usei esse exemplo. Ele tem a consciência de que ele tá contando uma história pra alguém, né? Ele fala, não abre esse livro, eu não lembro, alguma coisa assim, tipo, não queira ser um semideus, tem um negócio assim. Esse narrador retrospectivo, ele pode ser uma narrativa moldura ou não. O que é uma narrativa moldura? É aquela história que começa com uma pessoa falando, olha, eu vou te contar uma história, e daí a história em si, tipo, o livro é essa história, e daí no final ele fica tipo, contei essa história, e daí faz como se fosse essa moldura, né, na narrativa. E daí se você quiser ser didático, você vai chamar de narrativa moldura. Se você quiser ser chique, você vai chamar de misonabima. Não sei, como é que pronuncia isso? Misonabima. Não pronunciei tão errado. Um exemplo disso é Dom Casmurro, né? Tipo, começa com ele velho, com lá a pena da mão, falando, estou escrevendo uma história, e ele conta lá a história. Olha como eu virei um homem amargo, ele conta lá toda a história de como ele virou um homem amargo, no final ele fala, olha como eu sou amargo, etc. Aquele filme A Princesa Prometida é um exemplo disso, e daí é um exemplo até mais prototípico disso, eu diria, porque a moldura não tem nada a ver com a história. A Princesa Prometida é um livro sobre piratas, princesas, sei lá o quê, e daí a moldura é tipo o avô indo contar uma história pro neto, falando, vou te contar uma história, lê esse livro, aí ele abre o livro e vê, e daí o filme é tipo o livro, etc. E daí a diferença entre um passado não retrospectivo para um passado retrospectivo é que o narrador retrospectivo, ou seja, o narrador que já viveu tudo aquilo e tá contando, ele pode fazer comentários ao longo da narrativa sobre o futuro, porque ele já sabe o que vai acontecer. Mas o não retrospectivo não sabe, então ele não pode. E daí ele funciona basicamente como tempo presente mesmo. Fora isso, é aquilo que eu falei, o narrador retrospectivo passou um tempo entre os acontecimentos e a narração dos acontecimentos. Então ele já pode ter mudado a perspectiva dele, que ele tem sobre aquilo tudo, né? Ele teve tempo pra refletir. E aí o bizu do tempo verbal. Quando você tá narrando no passado e tem uma coisa que acontece no passado, antes do passado que você está narrando, você vai falar aquilo em pretérito mais que perfeito. E além disso, a gente não pode usar termos tipo ontem e hoje, porque esses termos remetem ao presente. No dia anterior, eu tinha corrido pelo trampolim e pulado na água cristalina da piscina. Mas naquele dia, eu permaneci sentada na espreguiçadeira e encarei as outras crianças brincando de Marco Polo. Esses detalhezinhos de tempo verbal, eles são meio traiçoeirozinhos, assim, então é bom prestar atenção. E daí agora a gente vai pra terceira pessoa, né? Fizemos primeira pessoa presente, primeira pessoa passado, agora terceira pessoa. Giovanna correu pelo trampolim e pulou na piscina. E daí a principal diferença entre a primeira e a terceira pessoa é que a primeira pessoa, ela meio que carrega a consciência de que tem uma história sendo contada. O personagem, ele tá meio que te convidando pra ouvir a história dele. Mesmo que ele não seja um narrador retrospectivo que tá literalmente te convidando pra ver, né? Tá literalmente falando pra você, olha, vou contar uma história, daí conta uma história. Qualquer narrador em primeira pessoa tem um certo nível de consciência do público, da plateia, né, do leitor. Mesmo que não uma consciência literal dentro da história. Exemplo. Início do livro 15 Dias, do Vitor Martins. Eu sou gordo. Eu não sou gordinho, ou cheinho, ou fofinho. Eu sou pesado, ocupo espaço, e as pessoas me olham torto na rua. Sei que existem pessoas no mundo com problemas muito maiores que os meus, mas eu não costumo pensar no sofrimento dos outros quando estou vivendo meu próprio sofrimento na escola. Então, assim, pra que ele tá falando essas coisas? Sabe? Pra gente, pro leitor. Ele tá literalmente contando... Ele tá escrevendo um diário
ele tá contando pra alguém dentro da história? Não, ele tá falando com o leitor. Então, o narrador em primeira pessoa, ele tem essa consciência de que tem um leitor, mesmo que não seja uma consciência, de novo, dentro da história, né? Intratextual, digamos. É como se a primeira pessoa carregasse essa noção de que a gente tá tendo acesso aos pensamentos desse personagem, né? Esses pensamentos, eles são dirigidos a alguém. E daí o narrador em terceira pessoa, não. No narrador em terceira pessoa é como se a gente estivesse ouvindo a história de alguém sem a permissão da pessoa. Sem ser convidado, sabe? Quase como se a gente estivesse ouvindo uma coisa privada, né? Que a gente não deveria estar ouvindo. E daí eu vou falar muito rápido sobre a terceira pessoa no presente, porque também é uma escolha pouco comum. Mas isso acontece ainda mais na terceira pessoa do presente, porque a gente teria algo como Giovanna corre pelo trampolim e pula na piscina. É quase como se a gente tivesse essa sensação de que tem alguém ali com um binóculo te observando, tipo, Giovanna corre pelo trampolim e pula na piscina, sabe? E daí por essa combinação ser pouco usada, ela até soa um pouco desconfortável, né? Meio sinistra, como se você tivesse um stalker. Pelo menos é a percepção que eu tenho. E daí vamos pra terceira pessoa no passado, e aí a gente vai ter que combinar com a distância narrativa. Primeira pessoa no passado próxima, depois eu vou falar da primeira pessoa no passado distante. Esse é o narrador mais invisível de todos, é o narrador que você menos nota. E eu diria que esse é o narrador que te dá mais liberdade, porque você pode escrever uma história com vários pontos de vista em qualquer narrador, né? Mas na terceira pessoa do passado próxima, difícil falar isso, né? É onde isso fica mais imperceptível. Nesse sentido de que a terceira pessoa não carrega essa questão da noção de um público, a terceira no passado próxima, então, é a narração que faz com que você quase não perceba que tem uma história sendo contada. Você não percebe o narrador. É quase como se você estivesse tendo acesso direto à história, né? Sem um narrador. Claro que o narrador tá ali, mas você quase não percebe ele. Por causa disso, esse é o narrador que tem menos peso temático. Se você tem um narrador na primeira pessoa no passado, né? Retrospectivo, por exemplo. Você tem que pensar em várias questões aí, né? Tipo, por que esse personagem tá contando a história dele? Pra quem ele tá contando a história dele? Por que agora? Por que não antes? Por que não depois? Daí a terceira pessoa no passado próxima, eu vou começar a falar só a terceira próxima, tá? Porque senão fica muitas palavras. Ela não tem isso. Digamos que assim, um narrador é uma mistura de elementos intratextuais e extratextuais. E aqui eu tô chamando de intratextual, que tem a ver com o conteúdo da história, e extratextual, o que tem a ver com a prosa, né? Tipo, com o aspecto formal da coisa, né? As palavras. E daí o que eu tô tentando dizer é que a terceira pessoa próxima, ela é um narrador que tem menos consequências intratextuais, né? Menos consequências no conteúdo. Você não precisa pensar tanto como esse narrador afeta a sua história, né? O seu conteúdo. E aí uma terceira pessoa próxima, ela funciona como uma primeira pessoa no sentido de que o personagem é o narrador. O narrador não é o personagem, literalmente, que nem na primeira pessoa, mas o narrador, ele tá dentro da cabeça do personagem. Então ela funciona que nem uma primeira pessoa. Ou seja, no diagrama de Venn, a diferença entre o narrador e o personagem, né, é uma frestinha muito pequenininha. Então todas aquelas questões que eu falei que você vai ter que pensar ao narrar em primeira pessoa, né, quem é o personagem, qual é a voz dele, qual é a linguagem que ele usa, tudo isso você vai ter que pensar aqui também. E daí eu queria fazer um comentário aqui que vai parecer que não tem nada a ver, mas tem a ver. Todo narrador é não confiável. Sabe quando as pessoas falam, tipo, narrador confiável, narrador não confiável? Então, não existe narrador confiável, porque todo narrador tá narrando aquela história do seu ponto de vista, né, da sua perspectiva. A gente pode até ter acesso a mais de um ponto de vista ao longo da história, né, mais de um foco narrativo, mas a gente só tem acesso a uma entidade narradora, digamos. Isso não é tão verdade na primeira pessoa, né, se a gente tiver um livro na primeira pessoa com vários narradores, cada personagem vai ser um narrador diferente, vai ser uma entidade narradora diferente, mas a gente vai estar ali dentro do ponto de vista deles, então dá no mesmo. Entendeu? Se eu for parar pra falar de todas as exceções, todos os pormenores, esse vídeo não vai acabar. Nunca, simplesmente. E daí o que a gente pode pensar é narradores não confiáveis propositais e narradores não confiáveis não propositais. Muita negação ao mesmo tempo. Um narrador não confiável proposital é um narrador que tá mentindo pro leitor de propósito. E tem consciência de que tá mentindo pro leitor. Um exemplo bom tem um livro da Agatha Christie, que eu não vou falar o nome porque é spoiler, mas que eu acho que é um narrador em primeira pessoa. Eu acho que eu nunca li, né? Que me deram um spoiler. Mas aí é um narrador, acredito que em primeira pessoa, e ele tá ajudando, não sei se é o Poirot, não sei se é a Miss Marple, não sei, a desvendar um crime. E daí no final do livro você descobre que ele é o assassino. Porque o Poirot, ou sei lá quem é, vira pra ele e fala, você é o assassino. E você fica tipo, meu Deus, como assim? E daí você volta no livro e você vê que o narrador tava te enganando, né? Aquele personagem. E daí você vai ter que ler vários livros da Agatha Christie aí pra descobrir qual é, porque eu não vou falar. E um narrador não confiável, não proposital, é, assim, todos os outros narradores, né? A maioria dos narradores. E são narradores que mentem sem saber que tá mentindo, sem a consciência de que estão mentindo sem querer, né? E daí existe, tipo, extremos.
Por exemplo, se a gente tem um narrador que tem alucinações, mas ele não sabe que aquelas alucinações são alucinações, ele vai narrar aquilo como se fosse verdade, o leitor vai achar que é verdade, e ele vai estar mentindo pra você, só que não de propósito. E aí a gente tem o outro extremo, né, que de novo é a maioria dos personagens, que são narradores que não estão mentindo, que não acham que estão mentindo pra você, mas que estão narrando tudo da sua perspectiva. E daí o narrador vai dizer, o Rafael é um filho da puta. Mas vai ver, o Rafael não é um filho da puta, entendeu? Vai ver, o Rafael é incrível, uma pessoa boa, de bom coração. Mas aquele narrador, aquele personagem, acha que o Rafael é um filho da puta. E daí você só vai precisar pensar nisso quando isso for importante pro seu livro, né? Quando isso for afetar a sua história. Então, isso pode afetar desde o enredo, né? Que nem o livro da Agatha Christie, ou até afetar o seu tema, né? Se tiver peso temático, ou afetar a interpretação que as pessoas têm do seu livro. Como, por exemplo, o Dom Casmurro. Agora, tudo isso pra dizer que narradores em terceira pessoa próxima não podem mentir de propósito. Ou seja, eles não podem ser narradores não confiáveis propositais. Cara, não se apeguem aos nomes que eu tô usando, porque... né? De novo, uma rosa, o cheiro, etc. Shakespeare tá tipo o pó que sobrou ali, né? Tá se revirando no túmulo. Coitado. Porque na terceira pessoa próxima, é como se a história daquele personagem, né, que tá no ponto de vista, tivesse sendo contada sem ele saber. Então, né, ele não sabe que aquela história tá sendo contada por um público. Então ele não pode, tipo, ativamente tentar enganar um leitor, porque ele não sabe que tem um leitor. E aí tem duas instâncias, né, tipo, o personagem não sabe que tem um leitor, então ele não pode tentar enganar um leitor porque ele não sabe que tem um leitor. E o narrador, ele tá dentro da cabeça do personagem. Então, assim, em tese, ele tem acesso a todos os pensamentos daquele personagem. Então, se aquele personagem tá pensando, o narrador tá ali sabendo, entendeu? Então, se você tem uma terceira pessoa que tem um narrador que tá enganando o leitor propositalmente, necessariamente vai ser uma terceira pessoa onisciente. Que significa que esse narrador, ele tá distante do personagem, ele tá tentando enganar o leitor de acordo com o que tá acontecendo com aquele personagem, o que aquele personagem tá pensando. Então vamos pra ela. Terceira pessoa distante ou onisciente, né? São sinônimos. Trataria aqui como sinônimos. Ou seja, o narrador e o personagem são entidades diferentes. No diagrama de Venn não tem interseção nenhuma. O narrador é uma entidade, o personagem é uma entidade diferente. E daí eu vou só falar dela no passado, porque, como eu já falei, terceira pessoa no presente é mais raro. Basicamente, você tem uma voz narrando essa história, e essa voz, ela sabe tudo, e ela não tá conectada a nenhum personagem específico. E daí a gente tem muitas possibilidades, né? Como tudo. O narrador onisciente, ele pode ser um personagem dentro da história, que por algum motivo, né, dentro da história, ele tem a habilidade de narrar essa história oniscientemente. E daí, de novo, é por isso que eu falo que esses termos não me ajudam quando você fala narrador onisciente e narrador personagem. Mas o narrador onisciente pode ser personagem, sabe? Então é uma bagunça. Exemplo, a Morte, narradora de A Menina que Roubava Livros. Apontei pro meu livro ali. Mas Olivia, a Morte, em A Menina que Roubava Livros, ela fala na primeira pessoa. Então ela não é um narrador em primeira pessoa? Não. Narrador em primeira pessoa é o narrador que conta a sua própria história em primeira pessoa. A história é toda sobre a menina que roubava livros e ela vai ser narrada na terceira pessoa, a não ser quando a Morte, né, interrompe a história pra fazer alguns comentários. E daí, se você for fazer um narrador assim, você tem que pensar, né, por que aquele personagem tem a habilidade de ser onisciente, né? A Morte é onisciente porque ela é a Morte, né, uma entidade mística. A outra opção é o seu narrador ser tipo uma voz do além. Ele não é um personagem, né? Ele é só uma entidade que narra a história, mas ele vai ter uma personalidade também. E daí esse é o narrador mais sem limites de todos, eu diria. Porque ele é onisciente, né? Então ele sabe tudo, ele tem acesso a tudo. E ele também não vai ter as limitações corpóreas, né? Digamos, de um narrador que onisciente que também é um personagem. E daí na terceira pessoa distante, tudo vai ser narrado de acordo com o narrador e não com o personagem. Então todas aquelas coisas que você tinha que decidir pro personagem, nesse caso você vai ter que decidir pro narrador em si. E daí isso foram mais ou menos as combinações que a gente pode fazer. Tipo o básico, né, das combinações, porque de novo, narrador é um assunto infinito. E daí agora eu tenho alguns comentários sobre coisas que são importantes de entender, né, que afetam essas combinações. Primeira coisa, sabe aquela coisa de sexualidade, que tipo a gente tem vários rótulos pra falar de sexualidade, mas quando você para mesmo pra analisar, todo mundo tem a sua própria sexualidade, porque cada pessoa vai ter seu tipo, cada pessoa tem a sua própria sexualidade, porque cada pessoa vai se sentir atraída por pessoas diferentes, mesmo as pessoas que têm a mesma sexualidade. Então sexualidade na verdade é uma coisa pessoal, né? Cada um tem a sua, e tudo isso pra falar que o narrador é tipo a sexualidade dos livros, no sentido de que cada livro tem o seu. A gente tem esses rótulos, né, que tentam englobar vários narradores em caixas, mas na verdade isso é só uma praticidade por motivos didáticos, por motivos analíticos, sei lá. Mas cada livro vai ter seu narrador, porque quando você junta esse aspecto mais formal, essa combinação desses pilares, e quando você junta os aspectos de conteúdo, né, os elementos intratextuais, cada narrador vai ser muito único, cada narrador vai narrar de um jeito.
Segundo comentário, nada que eu falei aqui é uma verdade absoluta, e tudo tem exceção, porque na escrita criativa tudo tem exceção sempre. Por exemplo, vai que você tá escrevendo uma primeira pessoa no presente, e daí se você descrevesse o pensamento de outro personagem, isso seria um erro de ponto de vista. Mas digamos que seu personagem consegue ler mentes. E aí pronto, não é mais um erro de ponto de vista, esse vai ser um personagem, um narrador em primeira pessoa que se comporta diferente do que a maioria dos narradores em primeira pessoa. E é isso, as possibilidades são infinitas. E daí o meu terceiro comentário é que, inclusive, é por isso que as nomenclaturas vão ser sempre falhas. Porque nunca que um rótulo vai conseguir descrever todas as especificidades de um narrador. Daí é por isso que eu gosto de pensar narrador desse jeito menos nocional e desse jeito mais estrutural, né? Tipo, o que compõe um narrador, sem esses rótulos, né, que não me ajudam. O quarto comentário é que é importante a gente ter esses pilares em mente, né? Pessoa, tempo e distância narrativa, mas também é importante ter em mente todas as outras coisas que vão construir o seu narrador, né? Não só pensar só nos elementos formais, né, nos elementos extratextuais, mas também nos elementos carro, que tem a ver com conteúdo, né? Os elementos intratextuais. Quinto comentário, que também é muito importante e é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Você, escritor, não é o narrador da sua história. Tipo, é você que escreve a sua história, mas não é você que conta a sua história. Claro que isso não faz sentido nenhum, né? Mas vamos usar esses dois verbos, né, como metáforas pro que eu tô tentando dizer. O escritor, ele escreve a história, mas quem conta a história é o narrador. E o narrador não é o escritor. Tipo aquela treta que teve no Twitter, acho que foi esse ano, que uma leitora reclamou que o Vitor Martins chamou a Tyrion de feio. E daí ela ficou tipo, ai, não acredito que o Vitor Martins, que é todo a favor de inclusão corporal e não sei o que, falou que o Tyrion é feio e não. Não foi exatamente isso, mas eu não vou explicar a treta inteira. Não foi o Vitor Martins que chamou a Tyrion de feio. Foi o personagem do Vitor Martins que chamou a Tyrion de feio. E aí vou dar um exemplo bobo. Digamos que você odeie desmatamento, né? Porque você é uma pessoa o quê? Legal. E daí digamos que o seu narrador ame desmatamento. Seja ele primeira pessoa, seja ele terceira pessoa próxima, seja ele terceira pessoa distante. E daí quando você for descrever uma cena de uma queimada na floresta, não é você descrevendo aquela queimada, é o seu narrador descrevendo aquela queimada. Então você não pode usar palavras que remetam à destruição, a coisas negativas, né, por exemplo. Você vai ter que descrever o fogo como se ele fosse uma coisa linda, né, a fumaça, como se aquilo que estivesse acontecendo fosse uma coisa grandiosa e bonita. Então, basicamente, o escritor ele tem que tomar cuidado pra não usar sempre as suas palavras, porque não são as suas palavras, são as palavras do narrador. E daí é por isso que parar pra pensar no narrador é muito importante, né, parar pra refletir sobre quem é essa voz que vai narrar a nossa história. Porque isso vai literalmente ditar como você narra a sua história, né? E como falam sempre, não existem boas ideias, existem boas execuções. Então a escolha do narrador é uma escolha muito importante, né? Significativa. E eu poderia comentar mais 502 coisas, né? Porque narrador é um tema extenso e complexo e denso, mas eu tenho que parar em algum momento. E então eu vou parar aqui. Então a minha conclusão é, basicamente, faça escolhas inteligentes. E eu espero que esse vídeo te ajude a fazer, né, essas escolhas. E eu queria agradecer a André, Gabriela, Marco e Bela e mais 27 pessoas que eu não consigo ver o nome por terem se inscrito no canal. Muito obrigada!